Oremos. Deus, nosso amado Pai, estamos aqui com o coração grato ao Senhor por toda a obra que o Senhor tem feito em nós, principalmente pela grande salvação que o Senhor nos ofereceu gratuitamente. Obrigado pelo Espírito Santo que tem nos auxiliado dia após dia nessa caminhada. Obrigado por Jesus, que é a nossa grande alegria e o alvo da nossa vida. Obrigado também, Senhor, pela esperança da vida eterna que nós temos no Senhor. Por isso nós te entregamos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, também juntamente com as músicas que nós entoamos aqui juntos. Também clamamos que nesse momento o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra. Estamos aqui todos juntos, esperando ouvir a Tua voz. Que a Tua Palavra encontre em nosso coração um solo fértil, para germinar, crescer e frutificar. Por isso nós clamamos, Espírito Santo, abra os nossos olhos para contemplarmos a maravilha da Tua lei. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Terminamos o livro de Filipenses. Agora nós vamos começar o livro de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 1. Efésios capítulo 1, versículo 1. Hoje pela manhã nós estudamos, na Escola Bíblica Dominical, o fato da Bíblia ser inspirada por Deus, inclusive em cada mínima partícula. Eu disse que o termo técnico que se usa para falar disso é inspiração verbal. Cada mínima partícula da Bíblia, cada letra, foi colocada por Deus. Já temos visto isso nas pregações em Filipenses e vamos ver também nas pregações em Efésios. Por isso que nós passamos na pregação palavra por palavra, porque cremos que cada palavra que está aqui foi colocada por Deus. Começando no versículo 1 até o versículo 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós estudamos a carta, cabe lembrar algumas situações contextuais. Mais uma vez, Paulo, quando escreveu esta carta, estava preso. Vocês podem pensar, poxa, toda hora Paulo está preso. Esse era o custo do seu chamado, esse era o custo de ser um pregador fiel do Evangelho. Hoje em dia, muitas pessoas querem ser pregadores do Evangelho com glamour, com fama, com celebridade. Mas o custo de Paulo foi prisões, açoites, perseguições, perigos, fugas, etc. Enquanto estava preso, ele escreveu para esses irmãos de Éfeso e trouxe essa rica carta que pode ser entendida em um panorama de duas partes. Não que ela seja dividida, mas Paulo trata ela em duas categorias. Do capítulo 1 ao 3, Paulo fala sobre o Evangelho de forma doutrinária, aspectos do Evangelho, como, por exemplo, o fato de Deus ter nos escolhido, o fato de Jesus ter morrido na cruz por nós, o fato de Deus ter nos dado vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, o fato de Deus nos chamar para a vida eterna e frutificar em boas obras. No capítulo 4 em diante, ele vai tratar da vida cristã em modo prático. Essa ordem que ele coloca, ele também estabelece em Romanos, capítulo 1 a 11, ele fala de ênfases doutrinárias sobre o Evangelho. Capítulo 12 ao final, ele fala sobre a vida cristã prática. Essa estrutura que Paulo está acostumado a fazer nos ensina que a vida cristã que agrada a Deus decorre do ensino da palavra. A vida cristã que agrada ao Senhor decorre da contemplação, meditação e reflexão sobre o Evangelho. Como nós viveremos para agradar ao Senhor? Precisamos refletir e meditar sobre o Evangelho. É isso que Paulo nos ensina a partir também da estrutura dessa carta aos Efésios. Vamos chegar ao nosso texto, capítulo 1, versículo 1. Paulo, começando na primeira palavra, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Este é o nome dele, ele foi um apóstolo do Senhor, foi enviado por Deus para pregar a palavra aos povos não gentios, aos povos não judeus, chamados gentios. Esse apóstolo teve a missão
como diz Jesus, de sofrer pelo nome dele. Inclusive, nós já mencionamos disso quando ele estava preso, mais uma vez aqui, quando escreveu essa epístola. E ele, em sua missão de apóstolo, não apenas fundou igrejas, como também cuidou dessas igrejas, cumprindo essa missão de fundar igrejas e cuidando também dessas igrejas como pastor. E ele nos diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Ele mostra e deixa claro que o seu ministério, o seu apostolado, não se deu por mera vontade humana, como muitos que nós vemos hoje. Hoje em dia o que mais tem são pessoas que se auto-intitulam, como por exemplo pessoas que se auto-intitulam apóstolo, pessoas que se auto-intitulam diversos cargos e funções. Mas com Paulo não foi assim. Ele não se intitulou apóstolo. Ele diz: eu sou apóstolo por vontade de Deus. Essa é a minha missão porque Deus me deu. Inclusive, na sua conversão, Jesus falou através de Ananias que ele seria um chamado para sofrer pelo Evangelho. Então, a gente percebe aqui que o ofício de Paulo como apóstolo era pela vontade de Deus, e ele cumpriu o seu apóstolo justamente também fundando a igreja de Éfeso. Ele era um dos fundadores dessa igreja. Veremos um pouco mais da relação de Paulo com essa igreja. E o que nós aprendemos a partir dessa primeira frase e expressão é que ele viveu cumprindo o seu chamado. E esse é o combustível que direciona toda a nossa vida. O chamado, a vocação. Essa palavra vocação vem do latim vocare, que é voz. A voz de Deus nos chamando. Não sei se vocês se lembram o exemplo de Samuel, quando ele estava no templo, era um jovem, uma criança ou um adolescente, e Deus falou: Samuel, Samuel. Ele acordou e foi falar com Eli. Fala, Eli. Ele: não fui eu que te chamei. Então a ideia é que Deus chama, Deus vocaciona. E Deus tem uma vocação para cada um de nós. Deus tem um chamado para cada um de nós. O de Paulo era ser o apóstolo, pregador do evangelho e também plantador de igrejas. A grande questão que fica para nós a partir dessa reflexão é: qual é o nosso chamado? Será que estamos de fato cumprindo o chamado de Deus para nós? Porque é dessa maneira que nós glorificamos a Deus, discernindo o chamado, a vocação de Deus para nós. E quando eu falo disso, eu não estou falando necessariamente de você imitar Paulo em seu ofício, mas Deus tem chamados diversos para cada um de nós, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na esfera que Deus te colocou. Por exemplo, na sua esfera como marido, você tem um chamado de se sacrificar pela sua esposa. Na sua esfera no seu trabalho, você tem um chamado de fazer um trabalho excelente para a glória de Deus. Ou na sua esfera como esposa, você tem um chamado de ser uma auxiliadora do seu marido. Temos chamados diversos. Na sua esfera de pai e mãe, você tem um chamado de criar os seus filhos para a glória de Deus. Esses são os nossos chamados. E nós vemos aqui Paulo cumprindo o seu chamado. Então, primeiro ele identifica quem escreveu. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Para quem ele escreveu? Ainda no versículo 1 ele diz: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então ele diz, aos santos. Ele escreveu para pessoas que são chamadas de santos. Tem gente que, por conta dessa nomenclatura, canonizou as pessoas que viveram no passado chamando de santos. E tem práticas religiosas e devotas a esses santos. Não é essa a ênfase que Paulo está ensinando aqui. Paulo está dizendo que os servos do Senhor são santos, mas não no sentido de estarem fazendo intercessão por nós no céu, mas no sentido de sermos separados. Essa palavra santo significa duas coisas: primeiro, puro ou purificado, e separado. Os utensílios, por exemplo, do templo e do tabernáculo no Antigo Testamento eram santos ao Senhor. Eles eram separados para usar somente no ofício do culto a Deus. Então, de igual forma, nós somos chamados, e assim aqueles irmãos também de Éfeso, são chamados de santos. Por que santos? São separados do mundo, separados do pecado. Esse é o nosso chamado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Abra comigo, por favor, que você vai ver essa informação também sendo dita de outra maneira. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1,
versículo 16. Primeira Pedro 1,16. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aqui Pedro está citando Levítico, dizendo, nós devemos ser santos, puro, consagrado. O que é isso de modo prático? É se afastar de todo mal que desagrada ao Senhor e se aproximando dele. Porque o nosso padrão de santidade é o próprio Deus. Como é que você busca ser santo? É por meio de regras, faça isso, não faça aquilo? Não, Paulo disse em Colossenses que isso não tem poder algum contra as tentações da carne. Você busca ser santo olhando para o padrão de Deus. Sede santo como eu sou santo. Portanto, devemos olhar para a santidade de Deus em primeiro lugar, para depois imitar a sua santidade, fazendo tudo de acordo e compatível com o caráter santo de Deus. É assim que nós devemos ser santos. Ele diz ainda sobre esses irmãos que eles são fiéis, santos e fiéis em Cristo Jesus. Eles são chamados para serem separados e ao mesmo tempo fiéis à vontade de Deus, leais ao Senhor, consagrados em fazer aquilo que agrada a Deus. E uma última expressão sobre os destinatários, fiéis em Cristo Jesus. Essa nomenclatura em Cristo Jesus comunica uma doutrina bíblica que é muito clara no Novo Testamento, que é a união com Cristo. Nós somos unidos ao Senhor Jesus Cristo, por isso, na cruz, Ele levou a nossa condenação e nós recebemos a sua vida, a vida eterna. E nessa união com Cristo, nós podemos então ser chamados de santos e fiéis. Ninguém é santo e fiel pelo seu próprio poder, pela sua própria força ou pela sua própria vontade. Nós podemos ser chamados de santos e fiéis por causa da nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Então ele diz que aqueles irmãos, e por consequência nós também, somos santos e fiéis em Cristo Jesus. Mas agora vamos mergulhar um pouco mais detalhadamente sobre a localização daqueles irmãos que eles viviam, aos santos que vivem em Éfeso. Cabe a nós pensar e refletir como era aquela cidade e também os desafios que aquela igreja se encontrava. Paulo nos diz que eles são santos, eles são separados, mas também eles viviam em Éfeso. Que cidade era essa? Quais eram as circunstâncias e ocasiões daquela cidade? Como entender os desafios que aqueles irmãos enfrentavam? Essa carta é importante, porque sobre essa igreja é dito lá em em Atos, nós já lemos aqui na nossa leitura sequencial. É dito também lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2 tem uma outra carta escrita para a igreja de Éfeso, ditada pelo próprio Senhor Jesus Cristo através do apóstolo João. E aqui nós vamos compreender um pouco mais como era essa cidade e os desafios que aquela igreja enfrentava. Primeiro, a cidade de Éfeso era uma cidade cosmopolita. O que é isso? É um grande centro urbano. Um grande centro que tinha muitas pessoas e muitas pessoas passavam por ali, com muito comércio e grandes atrações turísticas. Por isso era interessante para Paulo plantar uma igreja lá. Aqui eu já estou falando da relação de Paulo com aquela igreja. Ele foi um dos fundadores da igreja. Por que ele plantou a igreja lá? Porque era uma cidade grande, que transitavam muitas pessoas, e chegando o evangelho ali, o evangelho poderia se expandir muito facilmente por meio das pessoas que transitavam pela igreja ou pela cidade de Éfeso. Além disso, era uma das 4 maiores cidades do Império Romano. Ficava atrás de Roma, obviamente a capital, Antioquia, Alexandria e por fim vinha Éfeso. Ela tinha aproximadamente 300 mil habitantes. Você pode dizer, 300 mil habitantes é pouco. Salvador tem quase 4 milhões. Mas naquela época, aquilo era muito. Você está falando do Império Romano, que era o maior império do mundo de então. Você está falando da 4ª cidade mais populosa e maior daquele império. Então, 300 mil habitantes era uma grande população para a cidade daquela época. Era uma cidade muito conhecida por conter uma das 7 maravilhas do mundo da antiguidade. A famosa ou o famoso Templo de Diana, ou o famoso Templo de Ártemis. Diana
e Ártemis são as mesmas pessoas, uma na nomenclatura grega, outra na nomenclatura romana, a mesma divindade. Então eu vou colocar para vocês observarem um pouco desse templo, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Por que é importante compreender esse templo? Eles vão colocar. Então aqui não é a imagem exata, porque hoje nós só temos as ruínas, mas isso aqui é uma construção por meio de gráfico para ilustrar como era o templo a Diana, Diana dos Efésios, ou o templo a Ártemis. Naquela cidade também existia o templo ao imperador e o templo a outros deuses. Com isso eu estou dizendo que era uma cidade marcada por idolatria. Eles adoravam muitos deuses. Especificamente nesse templo, na adoração a Diana, eles praticavam o culto por meio de orgias e lascívias sexuais. Com isso a gente consegue perceber um pouco da característica daquela cidade, uma cidade pervertida no pecado, uma cidade idólatra, contaminada em fazer culto por meio de pecados sexuais. E essa era a cultura da época. Temos também a imagem da deusa Diana, que era uma deusa conhecida por ser a deusa da fertilidade. Por isso, ele vai colocar a imagem de Diana. Por isso, aquelas pessoas, a deusa da região era um atrativo religioso. Por exemplo, nós temos no Rio de Janeiro o Cristo Redentor. Nós sabemos que é só uma imagem, mas naquela época a imagem era uma representação da deusa e arrastava grandes multidões por causa daquela deusa. Então aí está a imagem da deusa Diana. Era a deusa cultuada e adorada na cidade de Éfeso. Era uma deusa que eles tinham grande valor, grande orgulho, e eram grandes produtores também de imagens e estatuetas dessa deusa. Essa cidade, como eu disse, era marcada por idolatria, por pecado, por perversão sexual e por um comércio de expansão de produtos idólatras, que é a imagem dessa deusa. A gente vê um pouco sobre a igreja de Éfeso, lá e na cidade de Éfeso, lá em Atos, especialmente Atos 19 e 20. A gente vê que Deus usou Paulo para converter pessoas lá em Éfeso. Atos 19, versículo 18. Nós vemos essa obra maravilhosa que Deus fez através de Paulo. Falei tudo isso sobre a cidade de Éfeso para vocês compreenderem um pouco mais a região que aquela igreja se encontrava. Era uma região difícil, uma região de pecado, uma região de idolatria, uma região de lascívia, uma região de pessoas ferozes. Atos 19, verso 18. A obra que Deus fez através de Paulo naquela cidade. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Então houve um derramamento da graça de Deus, que as pessoas confessavam seus pecados publicamente. E é dito, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, refere-se aí à idolatria, ao ocultismo, a religiões pagãs, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então a gente percebe a obra que Deus fez naquela região. Pessoas relacionadas com ocultismo, pessoas relacionadas com religiões pagãs de adoração a ídolos, magia negra, foram convertidas por Deus. Não apenas isso, mas eles tinham materiais, livros que praticavam essas magias, e eles queimaram publicamente. O texto faz questão de dizer para nós o valor daqueles livros. Significa o quê? Que essa informação é importante. Se a gente fosse fazer uma conversão aproximada, daria em torno de 2.500.000 o valor que eles queimaram. Mas é muito valor, sim, realmente. Isso mostra para nós que a conversão deles foi genuína e eles se desprenderam daquilo que antes tinha valor para eles.
aquilo que era precioso e valioso, isso se tornou como um objeto imundo que eles queriam queimar. Então a gente está percebendo um pouco mais como era aquela igreja. Deus operou através de Paulo naquela cidade, Deus fez milagres, Deus operou maravilhas por meio de Paulo naquelas cidades, mas também as coisas não foram fáceis com Paulo. Paulo passou cerca de 2 anos lá, mas em certa ocasião e circunstância, ele enfrentou grande oposição, porque através da pregação do evangelho, as pessoas queimaram seus livros, as pessoas abandonaram Diana, as pessoas abandonaram a idolatria. Então, surgiu um grupo, o grupo dos comerciantes, percebendo que aquilo estava dando prejuízo para eles. O grupo dos comerciantes que vendiam estatuetas, imagens da Diana e de outros deuses, falaram que Paulo estava pregando algo que iria prejudicá-los. Isso está lá em Atos 19, 20, e especialmente essas pessoas levantaram uma grande oposição contra Paulo. A gente vai ler em Atos 19, versículo 23, os desafios que Paulo enfrentou estando lá. Atos 19, versículo 23. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de nossa profissão também cair em descrédito, como também o próprio templo da grande Diana, deusa Diana, ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram de grande furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. E aqui começou a rebelião, a oposição, o enfrentamento feroz contra Paulo. Ele teve que lidar com essas pessoas, porque a gente percebe que aquelas pessoas eram apaixonadas por aquela idolatria. O que a gente está percebendo, irmãos, é que a pregação do evangelho não causa apatia, indiferença ou até mesmo inércia. Quando Paulo prega o evangelho, existem 2 grupos: aqueles que são convertidos aos pés do Senhor e aqueles que ficam furiosos por conta da pregação do evangelho, que destrói os falsos deuses. Obviamente, quando você afirma que só um Deus, o Deus verdadeiro é Jesus Cristo encarnado, que morreu e ressuscitou, todos os outros são falsos, isso ofende as pessoas, e estava de fato ofendendo aquelas pessoas que adoravam a Diana. E foi essa dificuldade que Paulo enfrentou. Sobre isso ainda, nós lemos no versículo 34 o seguinte: Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Paulo estava num teatro ou um ginásio. Eu vou pedir que você coloque a imagem, que tinha um espaço de aproximadamente 25 a 30 mil pessoas. Você pode dizer: isso é pouco para um estádio de futebol hoje. Sim, mas naquela época essa quantidade de pessoas reunidas era muito. E você imagina um pregador só contra uma multidão de pessoas fazendo oposição contra ele, nesse espaço que a gente vê aqui lá em Éfeso, gritando: Grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. O texto faz questão de detalhar para nós, Lucas é bem detalhista, e como eu disse, se o texto coloca a informação importante, que eles gritaram essa frase por 2 horas. Por 2 horas eles estavam ali clamando, gritando, exaltando o ídolo deles: Grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Mostrando que, sob o risco e a ameaça de Diana e o seu templo cair em descréditos, eles queriam reafirmar que Diana é grande, que Diana deve ser adorada, deve ser exaltada. E a maneira como eles fizeram isso foi clamando, gritando e exaltando: Grande é a Diana dos Efésios. E Paulo enfrentou tudo isso. Ele relata um pouco disso lá em 1 Coríntios capítulo 15.
Eu falei sobre o chamado de Paulo, a vocação de Paulo, e agora estamos vendo que ele enfrentou muitas dificuldades. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32. Primeira Coríntios 15, 32 diz: Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? E aí ele continua seu argumento. Olha como Paulo lembra dessas circunstâncias que ele enfrentou. Ele, um homem, lutou com feras. Lutou com pessoas ferozes. Feras, você deve imaginar um lobo, um leão, uma onça que arregaça a sua presa. Então Paulo está dizendo, eu estive diante de feras, pessoas prontas a me devorar. E eu lutei com eles. Isso foi o trabalho e o desafio que Paulo enfrentou lá naquela igreja. Muito sofrimento, com muita aflição, mas cumprindo o seu chamado. Aqui já podemos perceber que cumprir o chamado de Deus nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. E nós voltamos lá para Efésios capítulo 1, versículo 2. Efésios capítulo 1, verso 2. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele faz a sua saudação comum, graça e paz, ou graça a vós outros e paz. Com graça, Paulo diz, é a saudação comum dos gregos. Graça é o presente, o dom que Deus dá, o favor imerecido, é uma bênção divina. Mas ele também diz, graça e paz. Paz é a saudação comum dos judeus. Você já ouviu essa palavra shalom? Então, shalom é essa palavra, graça e paz. É a paz que procede do Senhor e traz toda tranquilidade. Ou nas palavras de Paulo, é a paz que excede todo o entendimento. E ele faz esse cumprimento mostrando uma característica importante da igreja, graça e paz. A igreja é a união entre judeus e gentios. A igreja é a união entre dois povos que não se comunicavam e agora juntos compõem um corpo. Com essa simples expressão que nós falamos comumente, graça e paz, comunica não apenas a graça que procede de Deus, como a paz, mas também comunica a nossa união. Em Deus, em Cristo, as nossas diferenças são dissolvidas e nós somos unidos ao Senhor Jesus Cristo. Mas essa graça e paz só pode ser da parte de Deus, porque não há graça se não for procedente do Senhor. Também não há paz se não for procedente do Senhor. Ele diz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então a graça verdadeira juntamente com a paz procede de Deus. A graça que salva resulta em paz com Deus. Mas essa graça não é meramente proveniente do Senhor, mas é através de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus derrama a sua graça somente e exclusivamente por meio de Jesus Cristo. E aqui já nessa introdução da carta, que nós podemos dizer que é o prefácio e a saudação, tem ricas e preciosas lições para todos nós. O texto fala sobre a relação de Paulo com aquela igreja, também fala sobre o seu cumprimento, graça e paz. Aquela era uma saudação comum da época, graça e paz. Como eu disse, a graça era a saudação dos gregos e paz era a saudação dos judeus. Seria a semelhança da nossa cultura? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Esse é um choque que eu enfrentei, porque eu estava acostumado, eu vim de uma igreja que o costume era falar shalom. Aí eu não me acostumei muito, porque shalom não é uma palavra brasileira. Falar, oi, tudo bem? Aí eu fui para uma igreja que falava só bom dia. Bom dia. Na nossa cultura a saudação é bom dia, tudo bem? E aí eu indo pregar em outras igrejas, eu era constrangido com graça e paz. Eu falava, ih rapaz, vamos pensar que eu não sou crente, que eu estou dando bom dia. E aí eu modifiquei e falei, pronto, agora é graça e paz para abraçar todo mundo e não ter nenhum constrangimento, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que aqui é uma saudação
de Paulo cultural, que também pode ser comunicada de outra forma, né? Quando a gente fala o nosso comum brasileiro bom dia ou tudo bem, é uma saudação que faz os cumprimentos. Então é basicamente essa saudação que ele faz, e a partir daí no versículo 3 ele começa a adorar a Deus, bendizer a Deus, a partir da obra da salvação. A partir dessa introdução, desse prefácio da carta, eu queria extrair para nós algumas aplicações. Por isso que eu disse lá no início, toda a escritura é inspirada por Deus, inclusive na mínima partícula. Tudo que está aqui foi colocado por Deus. Tendo isso em mente, crendo e tendo fé nessa verdade, nós podemos considerar que até mesmo essa introdução, que para nós às vezes pode parecer insignificante, tem um rico valor para as nossas aplicações. Por isso que é importante meditar até mesmo em 2 versículos pequenos, como a mera introdução e prefácio de uma carta. Não é eu posso dizer que não é um texto a ser descartado, mas é um texto a ser valorizado. Em primeiro lugar, Paulo fala sobre a graça e sobre a paz. Eu não sei se tem alguém aqui, mas caso tenha alguém que ainda não experimentou essa graça e essa paz, eu quero falar com você por alguns instantes. Essa graça é o maior e o melhor presente que você pode receber. Como diz Romanos capítulo 6, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito que é a graça é a vida eterna. O dom gratuito que procede de Deus é a vida eterna. Então, você precisa urgentemente recorrer a essa graça e essa paz. Porque se você não tem Jesus, não tem como você ter a graça e a paz. Essa palavra é exatamente para você. Deus fala, por meio da sua palavra, que a graça e a paz é a necessidade de todo homem. Qualquer homem de 7 ou 8 bilhões de pessoas que nós temos sobre a terra, todos precisam da graça e da paz. Por isso, essa mensagem te é oferecida agora, para que você se aproprie, abrace e agarre essa graça e a paz. A graça e a paz é a graça que transforma. É a mensagem da salvação. A Bíblia diz que Deus é santo, que Deus é justo e também é amoroso e misericordioso. Sendo Deus santo e justo, Ele não tolera o pecado. A Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. No Salmo capítulo 7 diz que Deus está irado contra o pecado. Deus não suporta a iniquidade. O grande problema de pensar em um Deus santo e justo é que nós somos pecadores. Eu e você vivemos pecando e nós não podemos viver assim. Nós não podemos viver desagradando a Deus. E se Deus é justo, Deus pune todo o pecado. Deus não varre a sujeira para debaixo do tapete. Deus está irado contra o pecado. A Bíblia fala claramente sobre essa ira. Como condenação eterna, como lago de fogo, como inferno ou outras nomenclaturas. Mas a grande questão é que Deus, sendo irado, Ele pune todo o pecado. Mas Deus também é amoroso. Mas Deus também é misericordioso. E por causa disso, Ele ofereceu Jesus como sacrifício para a salvação daqueles que creem no seu nome. Essa mensagem é para você, que ainda não tem a graça e a paz. A graça e a paz é sobre a mensagem de uma salvação que você jamais poderia pagar, mas te é oferecida de graça. Não é sobre os teus méritos, não é sobre o que você pode fazer por Deus, não é sobre um conjunto de regras que você vai obedecer, mas é sobre Jesus que morreu na cruz e te oferece a grandiosa salvação. Essa é a mensagem da graça e da paz. E esse é o único meio de se obter a graça e a paz, como nós vimos da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Só há graça e paz por meio do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a Bíblia de lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Hebreus 3, 7. Assim, pois, como o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação do deserto. Deus fala por meio da Escritura Sagrada. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O dia de você se arrepender dos vossos pecados não é amanhã, não é depois, é hoje. Hoje é a oportunidade que Deus te dá para que você se renda aos pés de Jesus e se aproprie dessa graça, dessa paz. Lembra do que eu falei sobre aquelas pessoas que
confessavam os seus pecados publicamente e queimavam as suas obras malignas, então aquilo teve um custo muito alto. Ali nós aprendemos que Jesus vale mais do que tudo que nós temos. E eu te dou essa certeza, Jesus vale mais e é um bem muito mais precioso do que tudo que você tem ou tudo que você pode desejar. Sobre o que você está dedicando todos os seus esforços, ou em quem você empenha a sua vida para correr atrás. Qual é a sua grande meta? O que eu quero te dizer é que Jesus vale mais do que todas as coisas. Por isso, abandone todo o pecado, como aquelas pessoas em Éfeso, e se prostre aos pés de Jesus Cristo. Esse é um chamado que Deus tem para você, para te oferecer a graça e a paz. Dessa maneira você obterá salvação. Como diz lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24. Justificação é o ato de Deus nos declarar justo. Romanos 3, 23 e 24 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, estão separados de Deus, sendo justificados gratuitamente, sendo declarados justos gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Aqui está a graça, por meio de Jesus, depositando fé e esperança nele. Esse é um chamado para você, não deixe para depois, corra urgentemente. E você tem como efeito disso, o que diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo justificados, você obtém a paz. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira paz. Não é entre os homens, mas é acima de tudo, paz com Deus. Não queira você ter Deus como seu inimigo, mas tenha paz e reconciliação por meio do sangue que foi oferecido na cruz. Tendo paz com Deus, todos os nossos problemas estão resolvidos. E agora nós vamos voltar para Éfeso, para o livro de Efésios, para a nossa segunda aplicação. Sobre ainda essa expressão, graça e paz, eu disse que essa expressão comunica a unidade da igreja, porque a graça é uma referência à saudação dos gentios, à saudação dos gregos. A paz é uma referência à saudação dos judeus. Paulo, como sabia que na igreja tinha judeus e gentios, ele vai saudar os irmãos, ele sauda todo mundo. Olha, meus irmãos, para vocês que são judeus, para vocês que são gentios, graça e paz para todo mundo. É isso que ele está dizendo. E isso mostra para nós a nossa unidade. Na igreja existem pessoas diferentes, com histórias diferentes, com trajetórias, experiências diferentes, com personalidades diferentes, com visões de mundo e gostos diferentes. Mas ainda assim nós estamos unidos. A Bíblia diz que nós somos um. Apesar das nossas diferenças, nós não devemos enfatizar a nossa diferença. E o livro de Efésios fala muito sobre unidade. O texto diz que há só um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, há um só Deus, um só batismo e um só corpo, que somos nós unidos ao Senhor Jesus Cristo. A graça e paz mostra essa nossa união. Às vezes uma expressão comum que nós nos cumprimentamos, mas não percebemos o seu significado. Quando você for falar com seu irmão, graça e paz, se lembre que você está unido a ele. É isso que essa saudação comunica. E como nós somos diferentes, estamos unidos no que nos é comum, que é o sangue de Jesus. Não podemos, em hipótese alguma, enfatizar as nossas diferenças. Isso não agrada ao Senhor. Enfatizar as nossas diferenças é destruir o corpo, é fazer semear a contenda, é dividir o que Cristo uniu. Nós lemos lá, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3. Versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, quando ele diz sois santuário, ele está falando como comunidade, como corpo, não está falando como indivíduo. Ele está combatendo um partidarismo que existia na igreja de Corinto, que as pessoas diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Dividiu a igreja.
Ele está dizendo, vocês como grupo, como igreja, como comunidade, vocês são o santuário de Deus e o Espírito Santo habita em vocês. E olha o que ele diz no versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Qual é esse santuário de Deus? A comunidade, o corpo de Cristo. Como ele diz aqui, nós unidos, juntos, somos santuários de Deus e o Espírito Santo habita em nós. O que é esse destruir o santuário de Deus? Nesse mesmo capítulo, para vocês verem o contexto, ele diz, 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 3, versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isto é, conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Então ele está diante desse contexto onde as pessoas estão dividindo o corpo de Cristo, ele está dizendo, se alguém destruir o santuário, dividindo a igreja, semeando contenda, enfatizando nossas diferenças, trazendo murmurações para o meio do povo de Deus, Deus o destruirá. Se alguém destrói o santuário, que aqui é uma menção à igreja, nesse texto específico, semeando divisões na igreja, Deus não tolera, Deus não suporta. E ele diz, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ou em outras palavras, é santo, é puro. A igreja deve ser um lugar santo, puro, sagrado ao Senhor. E nós não podemos enfatizar nossas diferenças. Devemos, como diz a graça e a paz, enfatizar nossa unidade no corpo de Cristo. Ou ainda em Efésios, capítulo 2, versículo 11... Paulo nos mostra um pouco dessa união que o corpo de Cristo tem. Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós, que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Eu quero enfatizar esse versículo 14, porque Ele é a nossa paz. Olha a graça e a paz. Jesus traz paz entre as pessoas, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Existia uma separação entre judeus e gentios, e por meio do sangue de Jesus, Deus uniu esses povos. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Efésios fala bastante sobre a unidade do povo de Deus. Nós aprendemos que devemos zelar pela nossa unidade. Devemos buscar entrar em acordo, devemos não jamais enfatizar as nossas diferenças ou aquilo que não nos é comum. Devemos buscar, irmãos, trabalhar juntos, mostrando que Deus é um conosco e nós somos um com os irmãos. É isso que a graça e a paz nos ensina. A nossa unidade em meio às diferenças. Podiam ter judeus, podiam ter gentios, mas naquele corpo eles eram um. Aqui pode ter diversos tipos de pessoas, com experiências, histórias, personalidades, perfis, gostos diferentes. Mas nós somos um. Deixamos de lado as nossas diferenças para enfatizar a nossa unidade. Não podemos jamais gastar tempo enfatizando contendas, murmurações, reclamações, inimizades, aquilo que nos separa, ênfase nas nossas diferenças, mas devemos enfatizar aquilo que nos une, por meio do sangue de Jesus. É assim que nós temos, como diz Paulo, a parede derrubada entre judeus e gentios, que mostra a união entre os povos e também mostra a união entre a igreja, pessoas diferentes comungando juntos e adorando o Senhor Jesus Cristo. Por fim, creio eu ser a lição principal de Efésios 1, verso 1 e 2. O texto diz: Paulo,
apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aqueles irmãos são chamados de santos. E esse é o nosso chamado, ser santos. Nós lemos 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Sede santo, porque eu, o Senhor, é santo. Só que eles viviam em Éfeso. Eles não foram tirados do mundo. Eles eram santos no meio do mundo, ou nas palavras de Jesus, sal da terra e luz do mundo. E o sal e a luz a luz se coloca em lugares escuros. O sal se coloca onde é necessário. Então, nós somos como esses irmãos, santos, vivendo em Éfeso. Nós somos chamados de santos, mas nós vivemos em Lauro de Freitas, em Salvador, Bahia, Brasil, locais e regiões muito contaminadas pelo pecado. Aqui nós temos o Carnaval. A Bahia é conhecida como a terra da festa. E Carnaval é conhecido como a festa da carne, onde as pessoas simplesmente cultuam a imoralidade, o pecado. Aqui nós temos muitos shows, muitas festas, muitas micaretas, muitos paredões, onde as pessoas cultuam a própria carne, o pecado. Então, o que eu quero dizer é que nós não vivemos em um local tão diferente de Éfeso. Nós não vivemos em um local tão distante a nível moral de Éfeso. Nós somos santos, mas nós vivemos em Éfeso. Vivemos em um local que odeia a Deus, assim como Éfeso. Vivemos em um local onde, quando você prega a verdade, muitas pessoas vão se prostrar aos pés de Jesus, mas outras vão estar ali gritando em favor dos seus ídolos e contra o Deus verdadeiro, assim como nós vemos em Éfeso, grande é de ano dos Efésios. Nós vemos em Éfeso uma forte exaltação ao pecado sexual. Eles cultuavam a Diana por meio da lascívia. Aqui também eles cultuam a si mesmo, cultuam seu ego, sua vontade, por meio da lascívia, utilizando o sexo para satisfazer a própria carne. Nós vimos em Éfeso que eles tinham uma cultura fortemente matriarcal. Era a cidade caracterizada pela idolatria a uma matriarca. Não sei se vocês perceberam, mas a Diana, pode colocar, a Diana é uma imagem, uma deusa considerada como deusa da fertilidade, e ela tem muitos seios. Por quê? Porque ela alimenta e amamenta a toda a sua região, os seus povos, etc., e os seus devotos. Mas essa imagem mostra também a cultura daquela cidade, que era uma cultura fortemente matriarcal. E Paulo também não tem afeto em agradar aquela cultura, porque ele diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Então você lê algumas vezes em Efésios, Paulo falando de Deus como Pai. No versículo 3, bendito Deus e Pai. E ele continua. Imagina naquela cultura, Paulo escrever em Efésios capítulo 5, mulheres, sede submissa ao vosso marido como ao Senhor. Uma cultura fortemente matriarcal. E a gente vê que Paulo não se importava em agradar a cultura. Paulo se importava em agradar a Deus. Estou querendo dizer com isso que nós vivemos em um mundo semelhante ao de Éfeso. Pessoas que vivem no pecado, que influenciam os outros ao pecado. Uma cultura fortemente de ênfase pecaminosa. E aqui está Paulo, mantendo-se firme. Quando Paulo diz: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, hoje nós temos pessoas que dizem assim: você não pode chamar Deus de Pai, porque Pai é masculino. Deus é uma entidade. E aí você acaba querendo anular a própria Escritura, né? Ele diz: chamar Deus de Pai é machista, eu já ouvi isso. Basicamente, são pessoas que querem agradar a cultura. E a gente não pode ser dessa forma. A gente tem que entender que o diabo usa diversos meios para propagar os seus pensamentos, assim como fazia em Éfeso, por meio da adoração a Diana, por meio da lascívia, do pecado sexual. Hoje nós vemos isso também. Nós vemos que o diabo tem falado por diversos meios. Eu tenho dito aqui várias vezes, por meio das mídias sociais, das redes sociais, dos jornais, das novelas, das séries, das escolas, das universidades, dos cientistas, dos mestres, dos doutores. Então, o diabo usa vários megafones para falar. Cabe a nós o quê? Não ouvir. Não ouvir. Porque ele tenta, por meio da cultura, perverter o nosso coração. Mas aqueles irmãos eram santos que viviam em Éfeso. E nós somos santos, vivendo em Éfeso também. Vivendo numa sociedade pecaminosa, que as pessoas odeiam a Deus. Nosso desafio
é ser resistente a uma cultura de pecado. Uma cultura que ensina que os pais não devem disciplinar, ensinar e educar os seus filhos. Uma cultura que ensina que a mulher não deve ser submissa ao seu marido, que o homem deve ser um cara afeminado. Eles chamam de machismo tóxico e chamam de diversas coisas. Nossa cultura é fortemente feminista, e isso é algo que odeia a Deus. E por consequência Deus odeia também, porque Deus odeia o pecado. E a gente não deve abraçar esses pressupostos do mundo. Tem muitas pessoas no meio das igrejas que abraçam os pressupostos do mundo, mas a Bíblia diz, 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. Aqueles irmãos eram santos, vivendo em Éfeso. Isso era muito difícil. E nós somos santos também, vivendo numa cultura, numa sociedade pecaminosa. Um debate, uma polêmica recente foi em relação ao Kleber Lucas, que tem algumas músicas boas. Mas por conta desse ato de se prostrar diante de uma cultura pervertida em pecado, ele disse que a música que nós cantamos aqui, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ele disse que essa música é racista. Por quê? Porque ele abraçou pautas do movimento negro e produziu, em compatia com a teologia negra, que dá uma exaltação para o negro, e tudo é racismo. Só que a música fala que alvo mais que a neve não faz referência à tonalidade de pele, mas faz referência a Deus lavar o nosso espírito. Isso não é só a música, é Salmo 51 fala sobre isso, Isaías também fala sobre isso, é a própria palavra de Deus. Eu estou citando esse exemplo para dizer de pessoas influentes na igreja. O Kleber Lucas é pastor e músico, que propagam suas ideias, que são provenientes de Éfeso, do mundo, um mundo que odeia a Deus, e a gente não pode ceder. Mostra isso para nós, que a nossa cultura não tem compromisso em agradar a Deus. E a gente também não tem compromisso em agradar a nossa cultura. Estamos nós em uma batalha e precisamos reafirmar nossos valores. Precisamos, como Paulo escreve nessa linda carta, reafirmar o Evangelho. A partir daqui, no versículo 3, ele vai falar sobre o Evangelho. E é o Evangelho que salva, é o Evangelho que transforma. É o Evangelho que transforma a nossa mente. Sede transformados pela renovação da vossa mente, Romanos capítulo 12. E é desse Evangelho que nós precisamos. Vocês, homens, vocês são chamados a se sacrificar pela esposa de vocês, a ensinar a Bíblia para a esposa e para os filhos. Esse é o chamado de vocês. Vocês, mulheres, são chamadas a se submeterem aos vossos maridos. Ah, mas e o mundo tem dito o quê? Não importa. O que importa é o que Deus diz. Deixa o mundo falar sozinho, nós não vamos ouvir. Nós precisamos seguir a palavra de Deus, reafirmar nossos valores. Nós sabemos que o diabo está muito interessado na próxima geração. As gerações atuais, ou melhor, a geração de cabeça mais formada, é um pouco mais difícil de você dominar. Não é tanto, mas é um pouco mais. É mais fácil você dominar geração após geração gradativamente. E aí a cultura vai sendo transformada. Estou querendo dizer com isso que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens estão sendo expostos a muita influência pervertida do pecado, e a gente precisa assumir a liderança e o ensino da Bíblia em nosso lar. Nós precisamos levar isso a sério. Eles levam isso muito a sério, eles acreditam nisso e estão ganhando a muitos. Nós vemos cada vez mais, tristemente eu falo isso, tristemente, com lamento e pesar no coração, notícias assim: criança trans. Bote no Google você quando chegar em casa, não precisa nem acreditar exatamente o que eu estou falando. Faça o teste, bote no Google, criança trans, você vai ver várias notícias. O que é isso? É uma criança que quer mudar de sexo. Por quê? Porque teve alguma inclinação e os pais, junto com a mídia, entenderam que deveria mudar o sexo da criança. E muitos têm pregado por aí que a criança pode decidir, que a criança pode simplesmente fazer o que quiser. Essa é a influência que nós temos da cidade de Éfeso. Cidade de Éfeso, eu estou fazendo uma paráfrase aqui, ou uma analogia aqui, com o mundo que está nos influenciando. Mas nós somos santos, irmãos. Nós somos santos vivendo em Éfeso. Nós somos separados. Nós não devemos ser contaminados por essa cultura. Nós devemos ser santos como Deus é santo. O nosso padrão de família, de dinheiro, de trabalho, de casamento, de igreja, de moradia, de tudo, não é o que o mundo diz, mas é Deus e a sua palavra. Então esse texto nos lembra
Nós somos santos, mas vivemos em um mundo pecaminoso. Nós somos santos, mas vivemos em um mundo que odeia a Deus. E essa é a batalha que nós temos. Essa é a luta que nós temos. Devemos buscar viver em santidade. Não quero aqui listar um conjunto de regras de como você deve se vestir, o que você deve fazer. Santidade não é isso. Santidade é, acima de tudo, amor por Deus, pela sua palavra. Olhar para Deus todos os dias e imitá-lo. Imitá-lo. É você pensar, isso que eu estou pensando, falando, fazendo, sentindo, agrada ao Senhor? Com base na palavra? Com base nos critérios que a Bíblia nos ensina? Isso é santidade. É você buscar em todas as coisas agradar ao do Senhor. Porque esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. Ser santo, vivendo em Éfeso. Vivendo aqui em Lauro de Freitas, vivendo aqui em Portão, vivendo na Bahia, Brasil, onde for, onde Deus nos colocar. Onde Deus nos colocar, seja uma cidade pervertida como Éfeso, que adora Diana e tem práticas de imoralidade sexual, nós vamos viver como santos. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. Esse é o nosso desafio, que nós sejamos santos vivendo em um mundo pervertido pelo pecado. Deus nos ajude. Amém. Vamos orar ao Senhor, que Deus aplique sua palavra em nosso coração. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que o Senhor nos ajude. Nos ajude a ter força, Senhor, para te obedecer, para ser fiéis a ti. Como diz a Escritura, nós somos chamados para ser santos e fiéis. Nos ajude, Deus. Nos ajude porque nós vivemos em um mundo que te odeia. Um mundo que jaz no maligno. Um mundo que não quer agradar ao Senhor. Um mundo que de fato quer nos induzir, nos direcionar para uma vida que rejeita a Deus. Mas nós não queremos ouvir a voz do mundo. Nós queremos ouvir a voz de Deus. Queremos ser santos, vivendo em Éfeso. Queremos ser separados. Queremos ser consagrados. Queremos de fato mostrar a diferença. Desse mundo que é trevas, nós queremos ser luz. Desse mundo que precisa de sal, nós queremos ser o sal. Nos ajuda, Senhor, em nossas fraquezas. Clamamos também que se tem alguém aqui que ainda não te conhece, que abandone essa vida de trevas e que receba a graça e a paz que é proveniente do Senhor Jesus Cristo. Faça isso, Senhor, porque somente o Senhor tem o poder. Também te pedimos que o Senhor continue promovendo a união e o amor em nossa igreja. Essa união que é comunicada por meio da união comprada do sangue de Jesus, por meio do sangue de Jesus, a união entre judeus e gentios. Que cada irmão, ao falar graça e paz, se lembre que está unido ao seu irmão, que não seja apenas uma saudação, mas seja também um sentimento de união. E que o Senhor nos ajude, porque nós não temos forças, nós dependemos de Ti. Nós clamamos pelo poder do Espírito Santo, porque nós lutamos todos os dias contra as nossas inclinações, contra a nossa carne pecaminosa. E o nosso grande desafio, Senhor, é ser santo, é olhar para Jesus, é imitar a sua santidade. Nos fortaleça, nos ajude a combater o pecado que habita em nosso coração. Nos ajude, Senhor, a ser santos, puros e consagrados a Ti. Que seja tudo isso feito na dependência e no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus te oramos. Amém.